Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. No livro de Marcos, no capítulo 10, verso 35 a 40, nos deparamos com um episódio que soa com certa dissonância com a vivência e os ensinos de Jesus narrados pelo evangelista Marcos. Neste episódio, João e Tiago, filhos de Zebedeu, solicitam a Jesus, vejam bem, solicitam a Jesus uma posição de privilégio no seu reino. Pedidos como este podem revelar inteligência, esperteza ou inconsequência. Parece um paradoxo. Ocorrências como esta são frequentes no meio do povo de Deus. Posições privilegiadas são muitas vezes cobiçadas porque não consideramos o preço e as condições para ocupá-las. É sobre isso que eu quero tratar com você na reflexão de hoje. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, torne-se um. E se você quer ouvir este vídeo apenas em áudio, você pode optar por nos ouvir em podcasts. Sim, acione aí, através da inscrição deste vídeo, os canais que dispõem do áudio desta reflexão. E ouça e seja edificado. Vamos então ao tema de hoje. Mateus narra este mesmo episódio, protagonizado pelos filhos de Zebedeu no capítulo 20 do seu livro. Porém, na narrativa de Mateus, o pedido foi feito pela mãe dos discípulos. Evidente que a mãe de João e Tiago foi apenas porta-voz dos seus filhos. Talvez por isso Marcos não explora esse detalhe, pois quem pleiteava um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino eram os discípulos, irmãos, e não a mãe desses. Em ambas as narrativas, a resposta de Jesus foi a mesma, e a dos discípulos Tiago e João, idem. Jesus deixa claro que posições privilegiadas no reino de Deus são concedidas como recompensa e propósito. Jesus estava certo de que a sua coroação e glorificação viriam como recompensa pelo sacrifício representado na figura do cálice. Querem assentar ao meu lado no trono? Então devem estar prontos a beber do cálice que hei de beber. Diante da afirmação dos discípulos, Jesus acrescentou, porque os discípulos disseram: sim, Senhor, estamos dispostos a beber do cálice. Jesus então acrescentou: certamente beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isto é decisão exclusiva de meu Pai. Esta palavra deve ter deixado os discípulos chocados, para não dizer decepcionados. Para os discípulos de Jesus, fica bem claro, o que é certo é que tomaremos do mesmo cálice que ele tomou, isto é, experimentaremos do seu sofrimento. Quanto ao privilégio e às recompensas, isto fica por exclusiva decisão de Deus. Paulo, quando se dirigia para Jerusalém, afirmou categoricamente que a única certeza que tinha era que o que esperava ao longo da jornada eram tribulações e perseguições. Veja o que ele diz: e agora
constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 22 a 24. É bem verdade que a Bíblia não condena o trabalho e a dedicação motivados pela recompensa, mas nos ensina categoricamente, como ocorre aqui, que os que trabalham e se dedicam, os que estão dispostos a sofrer por amor e lealdade a Cristo, têm como certo a sua recompensa e descansam única e exclusivamente na fidelidade de Deus, pois sabem que o Senhor não esquecerá de lhes conferir a devida recompensa. Veja o que nos afirma as Escrituras, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 6, versículo 10. Na primeira carta à igreja em Corinto, Paulo nos exorta com essas palavras: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos reafirmando, ao tomarmos o cálice, que participamos e comungamos, isto é, compartilhamos com Cristo no seu sacrifício e do seu sofrimento. Sobre isso, veja o que Pedro afirma: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 de Pedro 4, verso 13. Se é certo que os discípulos devem participar aqui, hoje, do cálice do sofrimento de Cristo, também é certo que participarão da sua glória no seu reino celestial. Mas que fique claro que, em ambos os casos, dependemos da graça de Deus. Qualquer posição no reino implica em sofrimento, renúncia e sacrifício. Nesta dimensão do reino, não se cai de paraquedas. E o QI, isto é, que indica, não tem muita serventia. Aqui vale o amor e o desejo de servir a Cristo. É isto que afinal conta. Assim cremos. É tempo de crescer, é tempo de saltar.